Nosso estudo de hoje é a lição 7 do livro Alma e Luz e tem por título Trabalhando. Quando estudamos a lição dos trabalhadores da última hora nas páginas vivas do Evangelho, recordamos que realmente trabalhando é possível alcançar todas as realizações que nos propomos atingir. Trabalhando, o coração empolgado pelo desânimo pode converter de imediato as trevas da amargura em claridades imperecíveis de alegria e esperança. Trabalhando, a criatura frágil se fortifica, pouco a pouco dominando o campo em que respira, vive e cresce. Trabalhando, a mente atacada pelo veneno do ódio ou da desesperação encontra recursos para compreender as próprias lutas com mais clareza, aprendendo a transformar revolta e fé em paciência e perdão. Trabalhando, a alma isolada pela discórdia pode surpreender a abençoada luz da harmonia e da paz depois de longas noites de conflito e agonia. Trabalhando, o mal se faz bom, o adversário se transforma em amigo, o infeliz atinge a casa invisível e brilhante do eterno júbilo. Guardemos a palavra de Jesus e trabalhemos sempre na extensão do bem. O livro ou o tribunal, a enxada ou a semente aguardam nossos braços, tanto quanto os sábios e os ignorantes esperam por nossa cooperação a cada dia. Fujamos às sombras densas e guerras escuras do nosso próprio eu, devotando-nos ao serviço de Deus na pessoa e nos círculos dos nossos semelhantes. Plantando a felicidade dos outros, encontraremos a nossa própria felicidade. Um anjo que se põe a dormir num vale, tentado pelo perfume das flores efêmeras, pode repousar indefinidamente nas trevas, enquanto que o aleijado que se dispõe a arrastar-se, sangrando o corpo e cobrindo-se de suor na subida do monte, pode alcançar a glória do cimo e banhar-se de sublimes clarões antes dos que dormem com a graça divina da gloriosa alvorada. Os últimos serão os primeiros, disse o Senhor. Em verdade, será difícil a compreensão de semelhante ensino para a nossa lógica habitual. Entretanto, se vives servindo, compreenderás que o trabalho realmente pode operar o divino milagre. Mais uma lição do Emmanuel para a gente falar sobre o trabalho. A gente lembra que no Livro dos Espíritos, na terceira parte, a lei de trabalho é uma das leis morais. E a gente normalmente, nas conversas, nos círculos dos amigos, aqui na Terra, a gente está sempre procurando fazer a seguinte colocação. Escolha um trabalho que você ame de verdade e você não vai precisar trabalhar um dia sequer. Você vai se divertir no seu trabalho. Primeira regra. Porém, se isso não acontecer, como a gente precisa de dinheiro aqui na Terra, antes mal empregado do que desempregado. A gente costuma ter essa conversa. Agora, é claro que depois que eu conseguir o meu emprego, agora, enquanto eu estiver trabalhando, eu vou procurar fazer o que eu puder para mudar de emprego. Então, se eu estou insatisfeito com o emprego que eu estou ocupando agora, a gente vai mudar como? Mandando currículo, procurando novas oportunidades, entrevistas, se inscrevendo para concurso público, é um mau jeito de mudar. Mas a verdade é que quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a ocupar a nossa mente e começa dentro daquilo que Allan Kardec fecha o capítulo da lei do trabalho, no conjunto dos hábitos adquiridos, que é a educação, e a gente fazendo aquilo de maneira repetida, um dia a gente atinge a excelência. A gente vai perceber que os profissionais mais valorizados do mercado são aqueles que atingiram uma excelência no seu trabalho, de maneira que a repetição fez com que ele se tornasse muito experiente e tivesse soluções para muitas coisas ao mesmo tempo. Essa é a noção básica que a gente tem de trabalho. Agora, a doutrina espírita vem lembrar, através de estudos como esse aqui de hoje, que o trabalho ele é muito mais do que simplesmente a subsistência ou de você colocar a sua energia em movimento, porque o trabalho ele vai se apresentar como terapias contra desânimo, contra ansiedade, contra depressão, contra obsessão. A gente vai perceber o seguinte, eu lembro uma vez do Chico Xavier, num desses relatos que tem nos vários livros que contam casos da história de Chico Xavier, de um rapaz ter conversado com o Chico, passando por um processo obsessivo muito complicado, e o Chico falou: meu filho, trabalha até o limite das suas forças, que quando a gente faz isso não dá tempo desses espíritos alcançarem os nossos pensamentos.
A gente lembra aí, né, que mente vazia, oficina do obsessor. Isso que vocês pensaram aí não existe, né? Mas aí o que acontece? A doutrina espírita vem trabalhar aqui com a gente. Olha, trabalhando, o coração que está empolgado pelo desânimo, ele pode se converter de imediato, né, às trevas da amargura em claridade. Porque você começa a buscar novos horizontes, você começa a ver trabalhos então que não tem rotina, não tem muita repetição. O meu trabalho é assim, o meu trabalho, ele, como eu lido com o público o tempo todo, nunca é a mesma coisa, cada dia um dia diferente, e isso é bem interessante também. Aí depois vem trabalhando, a criatura frágil se fortifica, começa a dominar o que você está fazendo. Ó, aquela mente que está sendo atacada pelo veneno do ódio ou do desespero, vai encontrar recursos para compreender as próprias lutas. Olha quantas terapias o Emmanuel vai oferecendo para que a gente analise a partir de agora e passe a valorizar mais os momentos em que a gente está com a mente ocupada fazendo alguma coisa de útil. Depois fala, trabalhando, a alma isolada pela discórdia pode surpreender a abençoada luz da harmonia. O mal se faz bom, o adversário se transforma em amigo, o infeliz atinge a casa invisível. Tem alguns trabalhos no mundo que são assim, verdadeiras terapias de relacionamento, por exemplo, um trabalho espetacular para aquela pessoa que tem dificuldades de relacionamento, é ela trabalhar no comércio ou trabalhar como gerente de banco, como bancário. Por quê? Porque o bancário ele tem que desenvolver uma simpatia porque ele trabalha com metas. Se ele for uma pessoa antipática, ele vai ser preterido com relação aos outros gerentes que vão estar oferecendo os vários produtos que os bancos oferecem, os empréstimos, os investimentos aí da vida. É a mesma coisa no comércio. Então, a pessoa não se dá conta disso, né? Mas quando ela arruma esse emprego, fala, agora eu tenho que conquistar o cliente, mesmo que eu não concorde com ele, que eu não gosto dele, o cliente tem sempre razão, a gente começa a desenvolver relacionamentos humanos, é interessante isso, né? E o Emmanuel tem uma sentença aqui no meio da lição de hoje que ele fala assim, guardemos a palavra de Jesus e trabalhemos sempre na extensão do bem. Aí vai entrar agora um critério rigoroso para cada um fazer exame de consciência e falar, no meu trabalho, eu estou trabalhando para a extensão do bem, ou o meu trabalho está sendo somente para ele cumprir penosamente aquele horário, aquela carga horária, para poder ter direito a receber o meu salário no final do mês. E a gente vai chegar à conclusão de que não tem trabalho na Terra que a gente não consiga converter em extensão do bem. Tem trabalhos, sim, que você vai começar a pensar, fala, peraí, não está sendo para o bem esse trabalho, porque esse trabalho está servindo para viciar as pessoas, está servindo para um fim que não seja útil. Acontece também. Aí o exame de consciência vai fazer com que a gente naturalmente, né, comece a optar por mudar. Mas o Emmanuel vem chamar a atenção nossa, que tanto o livro, como o tribunal, como a enxada, como a semente, estão aguardando os nossos braços, e até os sábios e os ignorantes, eles estão esperando a nossa cooperação também. E a frase que é marcante desse livro, dessa lição de hoje, marcante isso aqui eu pode ter certeza que eu vou pegar aqui aquela caneta amarela, verde, né, de marca-texto, e vou marcar isso aqui. Porque ele vem falar para a gente, um anjo que se coloca para dormir num vale, tentado pelo perfume das flores efêmeras, ele pode repousar indefinidamente nas trevas. Um anjo, olha essa comparação dele. Agora, aquele aleijado que se dispõe a arrastar-se, sangrando o corpo, se cobrindo de suor na subida do monte, esse pode alcançar a glória do cimo e banhar-se de sublimes clarões. Olha que coisa profunda para a gente. O esforço que cada um vai fazer, a iniciativa que cada um vai ter de estar promovendo cada vez mais o seu trabalho, de estar querendo aprender coisas novas, absorver o máximo. E aí os espíritos falam para a gente assim, olha, vai esgotando tudo que você tiver para fazer nesse trabalho. Quando chegar o ponto máximo, naturalmente a vida vai te convidar para novos conhecimentos. Vai chegar uma hora que vai começar a bater aquela melancolia, não, agora está na hora de mudança. E a vida naturalmente vai te mostrar que chegou a hora de você aprender novos talentos e desenvolver novos trabalhos. Mas vamos fazer a nossa parte, aproveitar todos os trabalhos que a gente tem, principalmente de agradecer a Deus pela oportunidade que a gente está tendo de trabalhar. Antes de reclamar do nosso trabalho, vamos pensar assim, tem muita gente desempregada, muitos amigos meus passando grande dificuldade. Que Jesus nos abençoe hoje,
e sempre.